Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 17 de abril. Bora para nossa análise diária. Galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital. Se inscrevam, tá? Se inscrevam, me ajudem a chegar em 1.000 inscritos, né? Então, pessoal, hoje nós tivemos uma movimentação, né, de alta logo no início da manhã e depois a gente teve um arrefecimento, né, galera? Bora começar aqui primeiro pelos nossos índices. Eles estavam flat, tá? O S&P, o Nasdaq, né? Dow Jones, eles estavam flat, né? Para alta, tá? Depois com a abertura do mercado americano, né? E depois das informações da guerra, do qual o Estreito de Hormuz ele foi aberto, tá? E mais alguns tweets do Donald Trump, né? Então, petróleo ele foi abaixo, galera. O petróleo caindo 11%, 10%, tá? Os bondes caem, acho que subindo, né? Subindo, isso. O nosso juros aqui caindo, né? E o EWZ agora tá caindo um pouco, né? Tá 0,17 de alta, 14, né? O BR Titãs está zerado, né? Positivo. O nosso óleo minério de ferro ele ficou trabalhando na região um pouco mais negativa, agora está 0,77, né? 0,085 de queda. Então, dado isso, galera, a gente teve aqui, começando pelo nosso mini índice. Eu comecei a ver aqui, né? Eu ia comprar aqui em cima do ajuste, tá, galera? Só que eu não consegui, né? Não consegui comprar, ele não veio testar esses níveis, né, pessoal? Dado isso, né? Então deixa eu tirar essa linha aqui. A gente tem um ajuste o POC de ontem, né? O mercado ele começou a carregar liquidez para cima, né? E eu comecei a observar daqui, galera. Eu tenho algumas operações, né? Deixa eu só mostrar para vocês aqui um micro S&P na alta, tá? Então tá aqui, né? Então tenho aqui umas operações, né? Uma compra aqui no qual ele defendi, né? Ele veio me tirou, né? Ele veio testar essa liquidez aqui, tem muita compra, tá? Então ele testa a liquidez aqui e depois, né? Saiu a notícia, aí eu comprei aqui mesmo, tá? Basicamente, até então, até aqui esse 9,44 topo de mercado, né? Me senti confortável, não me senti confortável, então eu comprei um, tá? E depois comecei a fazer alguns scalps aqui, né? No qual eu saí vencedor, tá, pessoal? Comprava aqui, comprava dois, soltava, comprava dois aqui, soltava também. O alvo dessas compras, né? Porque aqui eu não consegui entrar, galera, comprado com dois, porque senão eu teria feito a parcial aqui, né, e ter trazido para o meu preço de entrada. Ele não teria me tirado, né, galera. Mas o que foi que ele fez? Ele começou a carregar a liquidez aqui, ó. Começou a carregar a liquidez e trabalhar a liquidez, tá? Então, a abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano, nós tivemos a inflexão, tá? O que aconteceu também, galera? A abertura, né? O que aconteceu? A nossa Petro, né? Foi a Petro? Isso, Petrobras, né? A Vale até que ficou em alta, mas a Petrobras e a Prio puxaram muito, né? Estavam tirando mais de 1.000 pontos aqui do nosso índice Ibovespa, tá? Então, olha só, estão de 7%, né? E aqui nós temos quase 20%, né? Do nosso índice. Isso aqui pesou, tá? Isso aqui meio que pesou para o nosso índice e nós devolvemos, né, galera? O mini índice ele quase chegou na máxima histórica dele, né? O nosso Ibovespa ele chegou a, a, a ficar, né, no na alta aqui, galera. Então, deixa eu trazer aqui para aqui, né? Então, ele chegou a beliscar a máxima de ontem, né? Essa aqui é a máxima histórica, né? E ele só desceu, né, galera? Então, né, eu esperei a abertura do mercado à vista, tá? Esperei a abertura do mercado à vista e aqui foi um arrefecimento, né, galera? Só que aqui eu comprei
4, tá? Então comprei 2 aqui, 2 aqui. E aqui eu estopei, porque o que, que eu estava pensando? Que ele viesse nessa liquidez, né? Ele veio nessa liquidez aqui, tá? Nessa liquidez aqui, tá? Para vir pelo menos para essa nova liquidez aqui, né? Então nós tínhamos aqui, né? Essa, essa, essa 1 hora, né? Nós tínhamos uma liquidez, aqui a gente tem um POC, né? E uma liquidez também interessante. Depois ele veio e jogou, né? Ah, não, tá aqui, né? Ele trabalhou nessa liquidez. Então, o que eu estava esperando? Que ele viesse, né? Aqui eu comprei, né? 12 mais 2, né? Que ele fez esse movimento que eu chegasse pelo menos aqui, tá, galera? Se ele caísse, eu poderia colocar um pouco no bolso, tá? Mas ele poderia continuar, tá? E ficar aqui, né? Mas não, né, galera? Aqui já tava quase um 1,5 de alta, né? Chegou 1,030 e o nosso juros, pessoal, hoje o nosso juros, olha só, ele só caiu, né, galera? Isso aqui foi um pouco contraintuitivo, porque olha só, a bolsa agora tá caindo, tá? 0,20. Juros caindo 1,5, tá? Olha, ficou agora mais lateral, tá? E o nosso câmbio, se eu não me engano, ele está meio positivo, tá? Deixa eu ver aqui, mini dólar ainda está negativo, né? Então tá tudo caindo. Tá numa queda um pouco flat, né? Mas está tudo caindo. Então, quem é que está mentindo, né? Quem é que está mentindo, pessoal? Fica aí a pergunta, né? Mas o nosso S&P, né? Ele está indo para máximas históricas, tá? A bolsa americana, elas estão indo para máximas históricas, tá? Estão fazendo uma movimentação mais de alta conforme o desenrolar dessa guerra. Só que a nossa aqui ficou descolada, né, pessoal? Então eu levei um stop aqui de 4, que isso aqui me custou bastante, né? Do que eu tinha ganhado aqui, tá, pessoal? E depois, galera, até aqui, né? Deixa eu aumentar mais um pouco. Até aqui nós tínhamos um recorte, tá? Que seria a alta. Daqui foi a inflexão, né? Aqui o inclusive volume de agressão agregado, né? Ele virou de lado. Aqui eu até comprei um, mas eu protegi, tá? Porque eu esperei ele fazer essa movimentação aqui, né? Esperei ele vir nessa liquidez, capturar essa liquidez, tá? Nessa meia hora, tá? Aí aqui eu não consegui entrar, tá? Porque eu fiquei meio relutante. Depois eu esperei ele vir de novo, né? Da feita que ele veio de novo aqui, né, galera? Deixa eu só aumentar mais um pouco. Da feita que ele veio de novo, né? Até aqui a gente podia ter uma possível reversão, tá? Mas temos que nos atentar das médias, né? Olha, as médias elas estão flat e estão caindo. Então eu comprei, mas eu protegi, né? Aí ficou na modalidade de scalp. O meu racional seria realmente, pelo menos para levar para essa liquidez aqui, né? Essa liquidez um pouco mais central. Então ele voltou, tá? Aí eu não consegui entrar vendido, né, galera? Aqui eu não consegui entrar vendido e nem aqui, porque nós temos essa liquidez, tá? Ele veio aqui, tocou no ajuste no POC, aqui eu não quis mais comprar, tá? Se não, procurei por vendas, mas eu estava esperando que ele voltasse um pouco mais nessa liquidez, tá, galera? Pelo menos para ele triscar nessa média aqui, que é a média do mercado americano. Só que eu meio que centavei, né, galera? Então ele veio, rompeu, né? E aqui eu também não consegui entrar de novo, porque eu centavei novamente, né, galera? Aqui queria vender no ajuste ou no POC para vir fazer aquele trade de livro, né? Que ele perde, aqui a defesa da venda, aqui tá parcial e carregar a posição. Ele fez essa movimentação aqui, né? E agora ele ficou um pouco mais errôneo, até mais ou menos 1 hora eu tava tentando fazer uma venda aqui, só na modalidade scalp, tá? Contra o movimento, porque ficou aqui. Aqui, galera, ele fica um pouco mais errôneo, né? Então ele vem, aqui dá pra gente fazer pequenos scalps, tá? Não como uma pontuação tão grande, né? Quando ele sobe, dá para vender também, para vir para esse meio, né? Então dá para fazer pequenos scalps. Então ele não pegou a minha ordem, né? Até 1 hora depois de 1 e 2 aí sim ele veio, só que eu decidi
parar por hoje, né? Então foi isso que aconteceu no nosso mini índice, ok? Mini dólar, galera. Bora aqui pro dólar futuro. Pessoal, hoje o dólar ele arrefeceu, né? Porque as nossas moedas, o Forex em si, o real, ele começou a ficar um pouquinho mais forte, né? Perante as outras moedas, tá, galera? Então ele ficou um pouquinho mais, ele ficou um pouco mais lateral, tá? Mas ele estava meio que ganhador, perdedor. Depois, né, as outras moedas nós tivemos essa movimentação de baixa, depois a alta, né? Então, vejam só como o nosso Forex, né, o real, ele num certo momento ele começou realmente a ganhar aqui, né? Todas as moedas elas inflexionaram, né? Depois começaram a ficar positiva perante o nosso real, né? Então o dólar fez a mesma coisa, né? Só que ele não conseguiu nem ficar positivo, né? E os players não deixaram ele passar do ajuste, né? O ajuste de ontem, o POC de ontem e aqui a taxa de ontem, né? Que a gente tem a nossa, se eu não me engano, a nossa Petax. É a nossa Petax aqui, né? Só que ela tá até aqui, né? Nossa Petax aqui, né? Petax agora de hoje já tá aqui, tá, pessoal? Então, ele fez essa liquidez, tá? A gente tem aqui o parâmetro de abertura, ele abriu um pouco perto, né? A gente tem um ajuste POC, taxa máxima de câmbio, taxa mínima de câmbio. Ele desceu aqui, galera, né? E aqui a gente teve uma pequena defesa no 25, né? 75, aliás, né? Então ele veio, ficou, seguraram aqui no 75, tá? Inclusive o POC, ele tá um pouco aqui, né? Deixa eu ver onde tá o POC. 76, né? Então, esse primeiro toque acho interessante na modalidade scalp, tá operando, só que eu não operei o dólar hoje, tá, galera? Só que ele fez essa movimentação, então acho interessante, né? Pelo menos a primeira uma compra aqui de risco, tá? Ele cria a liquidez, né? E deixa a Petax futura abaixo dessa liquidez, né? Só que ele fez um movimento contrário, né, galera? Que ele ficou comprador acima dessa Petax futura, né? Então a gente tem o primeiro spot do dia e aqui tava nosso um negativo, né? Então ele ficou 0,35 de negativo, meio negativo, deve ter ficado aqui uns 75, né? 75, 80 negativo e depois quase zerou, né? Tá quase zerado, tá 0,23 de queda, tá? Os nossos ativos aqui que nós olhamos tá negativo, né? O nosso juros, o índice e o dólar, né, galera? Então hoje foi um dia mais ímpar, né? Que nós podemos levar como aprendizado. Então, galera, ele fez a primeira Petax futura, depois fez a segunda, né? E aqui ele já tinha colocado a liquidez. Isso aqui desconfigura a queda porque ficou uma Petax um pouco mais compradora, tá, galera? E aqui eu tenho as nossas Petax, né? Ele puxou uma não com tanto ímpeto, que uma distância da primeira para a segunda foi de 7 pontos, mas da segunda para a terceira já teve 17 pontos, né? E depois devolveu 3 pontos, basicamente. Hoje, nossos estudos sugeridos, nós erramos 4 pontos e meio, que é dessa Petax que ocorre, que é sugerida meio-dia, né? Para esta Petax final, que é o nosso D0, né, galera? Então, essa movimentação aqui, né, de preço futuro aqui, né? Primeiro spot do dia, segundo preço futuro, segundo spot do dia e o segundo a taxa à vista, né? Terceira Petax futura, né? Terceiro spot do dia e terceira taxa à vista. Petax futura final e taxa final, que seria o nosso D0, tá, galera? Ontem, né? Ontem ele fez uma movimentação um pouco mais interessante. Opa, depois que eu saí daqui, né? Que eu falei aqui para vocês, né? Que aqui no preço futuro, se ele rompe, né? E volta, aqui a gente tinha uma compra para vir pelo menos desafiar esses níveis, né?
Então aqui foi um call meio que interessante, mas, né, 1,35 eu não estaria mais operando, né, galera? Então o câmbio, ele faz essas movimentações, tá? Que inclusive talvez ele possa vir aqui, né, trabalhar no preço, tocar de novo no preço futuro, né? Quem sabe, porque nós temos a nossa média e a Petax futura final. Ele colocou, né, a média contratual em cima da Petax futura. Ele meio que fechou essa assimetria da manhã, tá? Mas para ele fechar de forma muito bonita, né, galera, que a gente fala aqui que ele tem que buscar o nosso preço à vista. E aqui está a nossa uma compra de risco, né? Pode ser assim dizer. Mas tá basicamente assim, né, galera? Ele pegou uma certa tendência um pouco mais de alta. Eu acho, né? Isso aqui é só uma suposição que ele pode vir aqui se tiver um insight de compra, fazer a compra para fazer o ajuste entre o 5.000, né? E o 980, né? Então nesse range aqui de 20 pontos, possivelmente ele pode estar fazendo o nosso ajuste, né, galera? Mas tem que esperar as 3 horas para isso poder se confirmar. Então, galera, deixa eu colocar aqui o nosso negociações, relatório de performance. Hoje nós ficamos 110 negativo, né? Até chegou a ficar 164 positivo, tá, pessoal? Mas nós levamos aquele stop, né? Aquele stop com 4 contratos que eu ia retomar a alta, né? Mas infelizmente a gente ficou negativo, ou seja, eu perdi o dobro, né? Porque eu estava aqui, eu estava 160, né? Cheguei a ficar 164 e agora eu perdi 99, né? 99. Então, complicado, né, galera? Essa movimentação aqui ela me tirou. Era para eu acabar pelo menos com essa sexta positiva, tá? Deixa eu colocar no relatório de semana, né? A semana inteira eu fiquei 242 negativo, né, galera? Semana ruim, né? Porque a gente teve uma movimentação aqui, que eu levei um stop um pouco maior, né? E essa semana ela foi de muita volatilidade, foi uma semana ímpar onde nós tivemos breaking news, né, galera? E tá desse jeito, né? Outra semana, a primeira semana eu fechei no zero, pouca coisa positiva. A segunda eu fechei mais ou menos uns 500 e agora tô 200 e pouco, tá, galera? Então, essa semana, né, a gente vai ter que, essa semana que vem, eu tenho que ficar positivo para eu poder fazer a reversão, né? A gente está no dia 17, a nossa conta vai até dia 8/4. Então eu vou ter que diminuir os trades, tá? Diminuir um pouco mais os trades e entrar em movimentos mais assertivos e direcionais, tá, galera? Então, basicamente foi isso, pessoal. Se inscrevam no canal, deixem um like, pessoal, compartilhem com um amigo de vocês dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!